sejam bem-vindos à Live JR. O programa de hoje vai falar de um assunto que literalmente pegou na pele de todo mundo. Foi essa onda de frio gigante que fez com que o mês de maio tivesse características atípicas. E olha que o inverno oficialmente começa só praticamente daqui a um mês, no dia 21 de junho. Tivemos também a passagem de um ciclone subtropical, Iaquecã, que derrubou temperaturas em todo o país, trouxe uma ventania muito forte. E para falar sobre esse e outros assuntos, as consequências, o porquê que isso se formou aqui no Brasil, nós temos a presença da meteorologista Maria Clara Sasaki. Clarinha, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer, Fábio, estar aqui com vocês. E vamos então esclarecer, né, todas as informações possíveis aí do ciclone, do frio, das temperaturas baixas e de tudo mais aí pelo país. Legal. Temos também a doutora Raquel Moarec, médica infectologista. Olá, doutora. Seja bem-vinda novamente. Como vai, Fábio? Como vai a todos? Prazer, Maria Clara. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre frio, calor, vento e ver o que a gente consegue ajudar em relação aos quadros infecciosos. É isso aí. Olha, quem também teve uma experiência fortíssima com essa onda de frio foi o nosso colega, o repórter do Jornal da Record, lá no Rio Grande do Sul, Jairo Bastos. Jairo, naquele frio todo, enquanto todo mundo se escondeu dentro de casa, ou muita gente, você foi pra rua, rapaz, e sentiu um friozão danado. Seja bem-vindo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Bom estar aqui com vocês. Olha, eu estou sendo considerado, não só aqui na TV, mas quem me conhece, como um repórter pé quente. O ano passado, a gente pegou a neve em Bom Jesus, também na Serra Gaúcha, e essa semana a gente mostrou ao vivo aí na Record a neve em São José dos Ausentes. Eu digo que eu sou um repórter pé frio, né? Porque estava gelado. Eu imagino. Bom, vamos começar fazendo o seguinte, conversando com a Clarinha, nossa meteorologista. Clarinha, explica pra gente de uma maneira muito simples o que é que aconteceu, hein? Que história é essa aí de ciclone, subtropical? Enfim, foi isso aí que derrubou a temperatura? Olha, não, o ciclone ele foi responsável pelos ventos e pela chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O frio veio por causa de uma massa de ar polar que estava no continente. E a combinação desse ar polar com a chuva do ciclone é que provocou a neve. Então é a combinação desses dois fatores que fez com que nevasse, tivesse chuva congelada. O ciclone, ele foi responsável por fortes ventanias. Ele se formou a partir de um ciclone extratropical, que é mais comum, se forma com mais frequência, mas ele ganhou intensidade e foi classificado como tempestade subtropical e até recebeu o nome de Iaquecã. Ele ganha intensidade quando encontra águas mais aquecidas. É bem parecido com o que acontece com os furacões. Eu acho que não teve uma janela aqui em São Paulo, no Sudeste, que não chacoalhou com esse vento, né? Eu moro aqui na Zona Norte de São Paulo e, sinceramente, o que eu senti, e creio que outras pessoas também, foi um resultado da passagem do ciclone, Clarinha? Exatamente, mas naquela ventania que aconteceu aí na quarta, quinta-feira, entre terça e quarta-feira, desculpa, aqui na cidade de São Paulo, o ciclone ainda estava lá no Rio Grande do Sul. Então ele estava muito distante e ainda assim conseguiu trazer ventanias, fortes ventanias para o estado de São Paulo. Ou seja, uma distância enorme entre um estado e outro e ele ainda conseguiu influenciar o tempo. Para se ter uma ideia, as rajadas de vento lá no sul do Brasil passaram de 100 km por hora em algumas áreas mais altas aí da região de Santa Catarina, né, Bom Jardim da Serra. Lá em São José dos Ausentes mesmo, nós tivemos rajadas de vento de 90 km por hora. E aí o Jairo sabe muito bem o que isso quer dizer, né, Jairo? Pois é, Jairo, conta pra gente, como é que foi esse friozão que você passou lá, rapaz? Pois é, as previsões se concluíram, né? Porque todo mundo falava que vinha neve, que o frio ia ser extremo. E a gente foi para lá na segunda-feira, subimos a serra. São José dos Ausentes fica no ponto mais elevado do Rio Grande do Sul. Então, se tiver que nevar no Rio Grande do Sul, neva lá primeiro, mas depois chegar nas outras cidades da serra. Então, a gente foi direto para lá e realmente o frio, eu falava antes para vocês que era um frio de doer, sabe? Era uma coisa fora do normal, já estou acostumado com frio, apesar de ter ficado muito tempo fora aqui do Rio Grande do Sul, mas já estou acostumado com o inverno aqui gaúcho e a sensação da gente que era um frio fora do normal. Era algo atípico realmente, porque era um frio que doía, sabe? Na terça-feira, então, como tinha a previsão de neve, nós aguardamos e realmente nevou na noite de segunda-feira. E a sensação no meio dessa neve era uma neve úmida, né? Então, além do frio, mais aquela umidade toda,
dava uma sensação de abaixo de zero. Eu não sei precisar quanto é que estava naquela noite de terça-feira, mas eu estava posicionado ao vivo para o Jornal da Record para entrar e eu tremia de frio. Não sei, doía, até, inclusive a gente fala muito aqui no Rio Grande doSul, que é um frio de doer os ossos, né? Eu achava que era só um ditado popular, que isso não acontecia, mas eu doía a perna, doía os braços de frio. Isso que eu estava muito bem agasalhado. Eu acho que pode ser uma pergunta para a doutora, né? Para a gente saber, realmente existe essa questão de dor nos ossos e o que isso traz de implicação para a gente? Olá, como vai, Zara? É isso mesmo, viu? É o seguinte, o nosso organismo, a massa muscular, gordura e água, tem preparos para cada tipo de região, ou país, ou quem vive na Antártica, depende da quantidade do tempo que a gente convive com essa temperatura baixa. E isso faz uma proteção do próprio organismo a esses tremores que você teve, porque a gente não consegue ter, vamos dizer, aquela carapaça do organismo para aguentar se a gente não tivesse isso com uma rotina muito grande. Então, realmente, dói até os ossos, de acordo com a quantidade de gordura, massa magra e água que a pessoa tenha. Doutora, eu já quero aproveitar e fazer uma pergunta para a senhora. Essa semana eu falei com a minha mãe por telefone, ela mora lá no interior de São Paulo. E ela falou o seguinte para mim, olha só, Fábio, você que é repórter, está sempre na rua, cuidado com esse friozão aí, porque o frio traz doença. Você pode pegar gripe, pode pegar até uma pneumonia. Doutora, é tudo isso mesmo? Ela está certa ou não é bem assim? Olha, nunca fale que as mães não estão certas, ela está coberta de razão, tá? Sempre aceite que é melhor. Olha, existe uma coisa que o organismo faz que seria um choque térmico ou o controle. Para cada coisa que a gente faz, o organismo gasta a sua imunidade para manter temperatura, para entrar numa água fria ou numa sauna, ele utiliza a imunidade. Se você não descascar, a gente fala a cebola, quer dizer, você está bem preparado com agasalho, manter a sua temperatura para evitar o choque térmico, realmente você pode usar a sua imunidade de forma mais errônea e apresentar ou ter uma queda imunológica e entrar em contato com os vírus que são mais comuns no inverno. Bom, olha só, os nossos internautas estão chegando aqui com a gente, eu já quero aproveitar e já fazer um convite para você que nos assiste pelas plataformas digitais da Record TV, do R7, do Jornal da Record, manda suas perguntas, aproveita que esse time aqui pode ajudar a gente a entender um pouco melhor. A Eliane Martinazzi, ela quer saber o seguinte, Clarinha, essa vai para você, essa frente fria vai passar em Vila Velha, no Espírito Santo? Olha, já está bem próximo, na verdade já passou do Espírito Santo, já está no sul da Bahia, o vento já virou em boa parte aí do sudeste do país e as temperaturas por lá já estão bem mais baixas. Mas, como é uma região bem mais ao norte, não é todo esse frio que a gente sentiu aqui mais ao sul que o pessoal que está em Vila Velha vai sentir também. Então tem uma queda na temperatura, tem bastante umidade, para os próximos dias tem expectativa até de ventania, mas não tem esse frio tão extremo, tão intenso, temperaturas abaixo dos 10 graus lá na região. Cai abaixo da média, mas não é tão exagerado assim, viu, Fábio? Legal. Bom, e será que a gente já tem uma perspectiva de alívio nesse frio a partir desse fim de semana? Aqui em São Paulo, para mim, está frio. No sábado, principalmente, ainda continua muito frio aqui em São Paulo. A temperatura do amanhecer aí fica em torno de 9, 10 graus, então ainda é uma madrugada gelada. À tarde, termômetros perto dos 19 graus e volta a esfriar também durante a noite e madrugada. Bem parecido com o outono, bem típico de outono mesmo, noites e madrugadas mais frias. Mas lá na região sul, entre o norte do estado gaúcho e o sul do estado do Paraná, ainda tem expectativa para novos recordes de frio. A madrugada mais fria do ano ainda pode ser registrada no amanhecer do sábado. Isso porque até então nós tínhamos muita umidade e agora a umidade já dissipa e esse ar polar deixa aí a madrugada bastante gelada, porque tem uma relação, né, Fábio, entre a umidade e o frio também na madrugada. Ô Jairo, eu queria fazer uma pergunta para você, enquanto repórteres que somos, essas ondas de frio também nos fazem testemunhar situações muito difíceis. Aqui em São Paulo a gente tem a questão dramática das pessoas em condições de rua, que moram nas ruas,
E eu acredito que para cada estado tem a sua devida proporção para o mesmo problema. Infelizmente, nós temos um país desigual. Você encontrou aí situações que te chamaram a atenção nesse aspecto, nessa cobertura que você fez do inverno? O que você fez aí que você, na hora que terminou, colocou a mão no coração e pensou, e agora? Você sabe que o Rio Grande do Sul já tem essa tradição do frio, né? É um estado frio. Ondas de frio acontecem com frequência e duram bastante. Essa é uma atípica que está durando muito tempo. Isso preocupa muito, né? Então, as autoridades e instituições estão se organizando o quê? Para ajudar principalmente pessoas que moram em situação de rua, né? Sim. A gente sabe que os ginásios do município se prepararam para abrigar essas pessoas e seus animais de estimação, porque isso é complicado. A gente sente esse frio que eu falava antes, doer os ossos, né? Imagina essas pessoas que estão na rua que precisam de ajuda, né? Precisam de amparo, não tem para onde fugir ou não tem uma roupa adequada, impermeável para aguentar tudo isso. Então, isso preocupa a gente quando a gente está mostrando a situação, mas a gente pensa, poxa, o que vamos poder fazer, né? O que vai ser feito no inverno nem começou ainda. Pois é. Então, esse ano que promete ser um inverno muito rigoroso, porque estamos em pleno outono, neve, temperaturas baixíssimas, abaixo de zero. Hoje, por exemplo, em São José dos Ausentes, que é uma cidade que eu falei pequena e que é no ponto mais alto, amanheceu hoje com -2, tá? E geou os campos cobertos de geada, que é o gelo, né? Então, isso aqui em Porto Alegre, uma cidade grande, ou outras cidades maiores, não acontece a questão da geada tão forte, de temperaturas tão baixas. Mas mesmo assim tem muita gente de rua e que precisa de ajuda, situação de rua, né? Sim. E que precisa de ajuda. E isso aí é bastante preocupante. E até a Clarinha, você falou Clarinha, eu guardei a Clara, né? Estava falando aí que outra onda forte também, né, Clara? Então, quer dizer, os gaúchos, os brasileiros, tem muito ainda que se preparar para o que vem pela frente. Exatamente. A gente nem começou ainda o inverno, né? Então, as ondas de frio elas costumam vir a cada 15 dias. Então, uma onda mais forte, uma mais fraca, uma mais forte, uma mais fraca, sempre alternada. É difícil vir duas ondas de forte intensidade na sequência. Então, tivemos essa mais forte, a próxima, daqui 15 dias mais ou menos, ela deve chegar até o centro-oeste, mas não com a mesma intensidade, só que ainda assim é muito preocupante, principalmente aí nessa questão das pessoas em situação de rua, porque a temperatura caindo abaixo da média, como a doutora disse agora há pouco, a população não está acostumada. Aqui no Brasil nós temos mais eventos de calor do que eventos de frio extremo. Doutora, existe uma forma mais eficaz para que a gente consiga se precaver melhor nesses períodos de frio? Quando está calor, a gente fala muito de beber água, né? Evita atividade física em horário de sol, aquelas coisas todas. E no frio, hein? O que a gente faz? Então, sempre com muito e muita roupa de frio e vai se tirando gradativamente, de acordo com o aumento da temperatura. Esse é o melhor caminho para evitar o que a gente fala do choque térmico, que é entrar num ambiente frio, né, e você não está preparado para estar ali presente. Então, seu organismo ele tem que estar preparado para a gente falar, como a gente diz, translocar a imunidade ou para que ela vá trabalhar de forma correta e com calma. Tudo que é choque térmico, o sistema imune, ele trabalha desreguladamente e responde com baixa resposta adequada mediante o que ele está enfrentando. Então, idealmente bem capotado e vai diminuindo a sua roupa para você enfrentar. Uma coisa importante que a Clara falou, você viu que tem umidade relativa do ar mais alta, mais baixa, isso vai variando. Quanto mais seco o ambiente, seja no verão, seja no inverno, pior para as infecções respiratórias, onde você tem maior quadro de sinusite, rinite, amidalites, todas as ites, conjuntivites, traqueites, inclusive, mais abaixo, que é a pneumonia. Doutora, mais um detalhe. Vamos pegar esses exemplos recentes dos últimos anos em que vivemos de uma forma intensa a questão da pandemia e aprendemos a usar máscaras, né? Por todos os motivos que acabam sendo desnecessários elencarmos aqui. Eu particularmente ando de transporte coletivo em São Paulo, sobretudo de metrô.
E, a exemplo do ano passado, eu tenho alergia. Então, as máscaras me ajudaram, pelo que eu percebi, na convivência com o frio e com as alergias. A pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, e também abro para os colegas aqui, é justamente isso. Nessa época de frio, compensa por precaução, já que aquele quentinho é até confortável em alguns momentos, continuar usando máscara, doutora? Então, a máscara, ela vem como uma etiqueta social, que ela tem que ser mantida, e já existe isso em vários países antes dessa pandemia e já vem há muitos anos. Se você tem um sistema imune ou alteração, seja rinite, você tem um quadro alergênico, que nem você, ou um quadro de uma imunossupressão por outros motivos, utilizar a máscara em ambientes fechados ou com má circulação, onde você convive com isso, é importante você usar a máscara. Então, a máscara, ela tem a sua indicação para diminuição da transmissão cruzada, seja do que for, quando é indicado em ambiente externo e interno, ou em ambiente fechado, quando você mesmo sabe, se você tem rinite, sinusite, a umidade está alterada, se você está com um quadro de uma coriza já alergênica na presença, utilizar a máscara vai te proteger e diminuir a sua infecção secundária relacionada ao seu quadro alergênico. A senhora acredita... Sabe, Fábio? Desculpa, Jair. Só para concluir, claro. Nessa minha cobertura, nessas viagens pelo interior aí com frio, muita gente usando máscara, assim como agora como um acessório, não só pela proteção, né, doutora, mas como um acessório que as pessoas usam, hoje em dia está na bolsa, está no bolso ali. Eu mesmo, quando estava com muito frio, colocava. Por quê? Porque ajuda muito. Diferente do ano passado, que era uma obrigação usar máscara, enfim, e incomodava de certa forma. Hoje em dia as pessoas talvez tenham se acostumado, né, com a máscara, e ela vem agora, pelo menos para a gente que mora aqui no sul, enfrenta o frio, esse vento gelado, ela é um acessório muito indispensável agora, viu? Faz parte já do figurino do gaúcho aqui, de quem vive no sul. Eu fico muito feliz porque a máscara, ela tem essa barreira desse choque térmico, ou essa alteração da umidade relativa, onde você entra em contato e sai e volta. Que nem estamos passando vento, que nem foi falado, chuva e frio. Esse choque de temperatura de ambiente fechado e aberto, se você utilizar a máscara nesses ambientes, você tem a proteção do quadro inflamatório alergênico. E esse inflamatório leva à infecção secundária. Então, se você diminuir a inflamação, você pode diminuir seus quadros infecciosos. Doutora, tem mais uma pergunta aqui, que agora vai para a doutora Raquel, que é do Igor, e ele veio pelo portal do R7. E ele quer saber o seguinte, doutora, por que eventualmente ficamos com o nariz entupido em baixas temperaturas, já que necessariamente não estaríamos gripados? Olha, então, existe um muco ciliar, né, que são uns pelinhos e uma parte de membrana. Ela, para funcionar, ela precisa estar umidificada e ter uma rotina normal. Se você entrar em contato com ambientes frios, você faz uma vasoconstrição. Se esse mucocílio não trabalha adequadamente, ou ele fecha para se proteger, ou ele faz vasodilatação, inflama e põe a coriza para funcionar. Então, são quadros que é uma proteção que o indivíduo acontece, tudo externamente, para tentar evitar que você inflame e depois infecte. Ô Clarinha, diz para mim uma coisa. A gente tem ouvido muito falar das questões climáticas. Certamente é um assunto que você acompanha muito atentamente. A gente consegue fazer algum tipo de relação com esse evento que ainda estamos vivenciando, com esse frio todo em maio, com alguma eventual alteração do clima provocada, infelizmente, por nós mesmos? Olha, Fábio, essa é uma questão bem delicada. Claro que para se comparar aí esse evento com uma mudança assim, com efeitos antropogênicos, né, com efeitos do homem, teria que ser feito um estudo mais aprofundado e mais detalhado. Só que o que vale destacar aqui é que essa não é a primeira vez que acontece um frio tão extremo e tão intenso no mês de maio. Certo. Claro que nós temos registros, né, nossos registros vêm de 1960 até agora. Algumas regiões registraram, desde essa época até agora, as temperaturas mais baixas, então desde a medição. Mas isso não quer dizer que isso vai se tornar algo frequente ou que isso é algum efeito provocado pelo homem.
Com certeza, o efeito antropogênico na Terra, no homem, o efeito que o homem causa no planeta mexe com o clima, isso com certeza. Mas não dá para dizer que esse evento pontual está associado diretamente com essa mudança. Nós temos outros efeitos, outras circulações de vento na atmosfera que acabam mexendo com essas altas polares, com essas frentes frias. Então temos o fenômeno Laninha, nesse momento que é cíclico, volta e meia ele aparece, depois temos o Laninha, temos neutralidade. Então tudo isso acaba intensificando ou desintensificando os eventos meteorológicos. Então as ondas de frio, as frentes frias e os ciclones. E olha só, ó, tá, os nossos internautas aqui participando com a gente, e a Ivonete Silva, de uma terra que você conhece muito bem, Jairo, lá de Pernambuco. Ela tá você morou um tempão lá, né, Jairo? Foi repórter do JR 10 lá. anos lá, minha casa também, amo Pernambuco. Ei, coisa boa, estado gostoso demais. E aí é o seguinte, a Ivonete Silva está querendo saber se esse frio vai ser tão grande ao ponto de passar pelo belíssimo estado de Pernambuco. E aí, Clarinha? Olha, nós tivemos até uma mudança nos ventos. Eu estava vendo agora há pouco a previsão do tempo para Pernambuco, a região de, inclusive, Jaboatão dos Guararapes. Estava vendo a previsão do tempo para lá. Então, tem uma mudança na direção dos ventos, o que indica que a massa de ar frio está bem próxima. Claro que muito mais enfraquecida do que aqui. Imagine um relógio. Então, o relógio tem os ponteiros lá que ficam girando, né? No meio do relógio é onde temos a temperatura mais baixa e o frio mais intenso. Na borda do relógio, lado de fora do relógio, é onde as temperaturas estão mais baixas, mas ainda tem influência de um pouquinho de frio. Então, é mais ou menos uma semelhança, essa semelhança que a gente faz, né? Vale para o ciclone, que nós tivemos também no oceano, e vale para o sistema de alta pressão. A alta pressão é o relógio girando no sentido anti-horário. E o ciclone é o relógio girando no sentido horário. Então, tudo mexe com a direção dos ventos. Quando a gente fala de uma área de alta pressão, é uma área onde a pressão está mais alta do que o entorno, e isso faz os ventos girarem em torno dessa região. E no ciclone, é uma área onde a pressão está mais baixa do que o entorno, e isso também faz os ventos girarem no entorno desta região. A mesma pergunta... Fábio, pois não, Jairo. Você sabe que faz muito frio em Pernambuco? Sabe que tem cidades lá que ficam abaixo dos 10 graus, em pleno sertão pernambucano, você sabia disso? Eu vou arriscar o nome da cidade, Triunfo, uma delas. Triunfo. Eu estive lá em 2017. E sabe por quê? E sabe por que essa região no sertão ela tem temperaturas muito baixas? Por quê? Acredito falta... que você né? Não sei. É uma região mais alta, né? Então, além disso, mas falta umidade na região. A região do sertão é uma região muito seca. Então, quando nós temos temperatura, baixa umidade relativa do ar, como é o caso de Brasília, que aconteceu agora nessa onda de frio, a umidade fica muito baixa e a temperatura cai. Então, nós temos temperaturas da manhã e da noite muito baixas e temperaturas da tarde mais altas por causa dessa falta de umidade no ar. Pois é. Ô, doutora, agora diz uma coisa, pensando aí no sertão e nessas regiões que muitas vezes a amplitude térmica acaba sendo muito grande, né? A diferença entre os extremos, embora também no Rio Grande do Sul, né, Jairo, tem feito ondas de calor e uma estiagem absurda, né? Então seria incompleto falar só do sertão. Mas quando na verdade, quando essa diferença de temperatura é muito grande, o organismo sofre mais? A senhora falou agora há pouco sobre o choque térmico, né? Nessas amplitudes, como é que fica? Olha, é isso mesmo. O organismo está respondendo adequadamente com 20, 22, 23. Se despencar rapidamente a temperatura e modificar a umidade relativa do ar, vem quadros respiratórios importantes. As crianças são as mais afetadas com quadros de inverno, outono e inverno, que são as crianças abaixo de 5 anos, onde ele entra em contato com vários vírus, não só da influenza, apresentando quadros repetidos em todo o período de inverno. Então, a gente, quando tem que fazer orientação, a família ambiente mais aberto, ambiente mais ventilado e evitar nesses ambientes, não só tomar bastante água, higienizar a mão para que eles diminuam o contato
e acompanhar isso nesse quadro ambiental para diminuir, quebrar o ciclo dos quadros respiratórios nessa época de temperaturas muito altas com temperatura muito baixa. Eu posso fazer também, nessa mesma linha de raciocínio, uma pergunta, doutora? Lógico. Deve, Então, Clarinha. Quando nós temos um ar muito seco no interior do estado, durante as noites, o pessoal recomenda, né, indica, assim, as mães falam, coloca uma bacia de água no quarto, uma toalha molhada, que é para deixar o ar mais úmido. E não existe o perigo pelo menos a bacia de água acabar saturando o ar e deixar úmido demais? Então, não tenho esse controle, Clara, para avaliar o quanto que seria comum e quanto não seria comum nesse ar. Mas, assim, a umidificação do ambiente, ela é melhor do que você manter o ambiente seco, principalmente para os asmáticos, as pessoas que têm já um quadro de uma bronquiolite, aquela inflamação da árvore brônquica. Agora, tem que tomar muito cuidado com essa umidificação, porque você tem que ser limpo esse aparelho, se for pelo aparelho, nas bacias, não colocar aqueles eucaliptos, não colocar nada disso, porque nós já tivemos surtos de infecções fúngicas com pessoas que colocam esses eucaliptos para dar aquele cheiro nos ambientes no quarto, leva a quadros respiratórios muito graves, que seria a autoingestão de infecções fúngicas através desse material que vem por plantas e árvores. Então, não. Então, hoje em dia a gente evita colocar qualquer tipo de animal em quarto ou qualquer tipo de planta que isso possa levar, principalmente nesses ambientes. Então, umidificar por bacia, ok, desde que seja higienizada, e por aparelho também diariamente. Fábio, se você me permite a gente falar dessas mudanças climáticas aí, dessa loucura no tempo, né? Até pode ser uma pergunta para a Clara, porque no início do ano a gente fez reportagem no norte aqui do Rio Grande do Sul, onde as temperaturas chegaram a 47 graus. Tá? E o que a gente percebe é isso. Será que isso é uma tendência, essa loucura no tempo, digamos assim, porque regiões que não deveriam fazer um calor tão extremo como é o Rio Grande do Sul, né? Com temperaturas absurdas para a nossa realidade, e ao mesmo tempo, no mesmo ano, meses depois, temperaturas lá 11, 20 graus abaixo de zero no outro extremo do estado, sendo que o Rio Grande do Sul não é um estado tão grande assim, né? Será que essa mudança de clima, essa nuance toda, veio para ficar? É uma coisa que a gente vai ter que se adaptar, Clara? Com certeza a gente tem que se adaptar realmente, porque agora a tendência é que essas mudanças bruscas fiquem mais frequentes. Nós estava até comentando com o Fábio um pouquinho antes agora, nós tivemos uma primavera muito conturbada, com temperaturas muito elevadas, uma seca severa, extraordinária, no sudeste, no centro-oeste, já vem alguns anos com esse cenário, e logo depois um verão com chuvas absurdas em áreas desde a região sul até também áreas da Bahia. Então nós tivemos vários extremos climáticos, vários extremos meteorológicos em um curto período de tempo. Em menos de um ano, nós tivemos vários extremos meteorológicos. E a tendência é que isso fique cada vez mais frequente. A gente vem observando pelos dados de monitoramento que essas situações estão ficando cada vez mais frequentes. Sim, é claro que exige ainda um estudo, como eu falei, mais aprofundado, para saber se tem uma relação com o efeito do homem ou não, mas o que tudo indica é que a Terra o planeta não tem uma reposição dos recursos naturais tão rápida quanto o homem consegue mexer com o planeta. Então existe sim essa preocupação e existe sim essa tendência de que esses eventos extremos fiquem cada vez mais frequentes. E olha só, nós temos mais perguntas aqui. Eu quero registrar a participação da Sandiele Rezende por meio do Instagram da Record TV. E ela quer saber se no Pará vai ter esse friozão todo. A Rejane Silva, que vem pelo Facebook da Record também, ela quer saber o seguinte: Clara, frio em Goiás vai acabar ou vai continuar, hein? Olha, para essa onda de frio, vamos primeiro para Goiás, né? Essa onda de frio, agora ela já começa a perder intensidade, já tem pouca chance de geada em Goiás, mas para o inverno ainda são esperadas ondas de frio semelhantes a essa. No ano passado, inclusive, eu lembro de imagens no JR
da água das torneiras em Goiás congeladas. E isso pode se repetir novamente, porque nós temos as mesmas condições do ano passado. Então, o inverno desse ano deve ser parecido com o inverno do ano passado. Agora, no estado do Pará, infelizmente, não tem um avanço tão grande assim da onda de frio. Poucas regiões aí devem sentir. O que talvez algumas pessoas sintam são regiões que estão no sul do estado, áreas mais próximas a Mato Grosso, Goiás, que estão com um tempo muito seco agora, que sim é influência do efeito da massa de ar frio e que podem ter aí uma noite, uma madrugada um pouquinho mais fria do que o normal. Mas não é extremo, não tem possibilidade de geada no Pará. Bacana. E olha só, tem mais pergunta aqui. Agora é para a senhora, doutora Raquel. Olha aí, só de pensar nisso aqui já me arrepiou, viu? Vem da Thelma Batoca por meio do Facebook da Record TV. Ela diz o seguinte, doutora, só tomo banho frio, mas sou asmática. Faz mal tomar banho frio gelado nesse tempo? Ai, banho frio gelado agora? Eu já até me agasalhei aqui, eu já até puxar aqui. Parabéns, Olha, Thelma. Parabéns que ela consegue tomar e não ter crise. Então, eu espero que ela não tenha crise de asma, né? Então, assim, idealmente você não ter essas temperaturas. O organismo, ele tem uma temperatura basal de 36, né? Quando você vai a medir, 36, 35,7, 36,3, 4. Se você toma um banho muito gelado, você modifica o seu termômetro, né? E aí o seu organismo sai via medular, transporta dores, vai para a periferia para manter a sua temperatura ideal. Então, ela está utilizando muito o seu sistema imune. Às vezes, se ela não tiver nenhum problema de saúde, ela pode continuar utilizando desta forma. Mas se ela tiver algum quadro de asma, alguma infecção secundária, o organismo deixa de responder adequadamente aos quadros inflamatórios novos que ela está entrando em contato. Então, é mais difícil. Então, o ideal é um banho que seja morno, pelo menos, né? Se ela não quer tão gelado, não tão quente, um morno, que isso diminui até o ressecamento da pele, até o quadro faz uma resposta imune melhor para o organismo. Olha, eu já sou o oposto dela, viu? Meu orientador, eu lembro dele falar que eu tomava, que as mulheres, no geral, tomavam banho com a água que evapora antes de chegar no chão. Mas eu me identificava muito com essa posição, porque meu banho é bem isso mesmo, a água não chega no chão, evapora antes. Meu Deus, é muito quente também tem um problema, porque altera a parte de vasos do cabelo, você pode ter maior queda em banhos muito quentes, né? Não pode fazer o choque térmico, nem lá e nem cá. E o ressecamento da pele, não só com banho banho muito gelado, como banho muito quente. Então, é tudo meio termo. O meio termo nos ajuda. Ô Jairo, aí no sul tem uma estrutura meio típica da casa do gaúcho, pelo menos aquela tradicional do campo, geralmente com uma estrutura de lareira ou até de fogão a lenha, em que o ambiente inteiro acabe sendo, enfim, afetado no bom sentido por aquela temperatura. Isso aí, por vezes, não tem dado conta desse friozão todo aí, porque vocês pegaram temperaturas de fato muito baixas. Né? Ou seja, será que aquela estrutura tradicional do gaúcho aguentou esse friozão todo aí? Conversando com as pessoas, principalmente da área de cidades pequenas, do interior, elas mantêm o fogão a lenha em casa, né? Que é um aquecedor tradicional, típico, que realmente aquece a casa inteirinha. Isso me chamou a atenção, porque eles muito deixam, às vezes, o fogão aceso até um determinado momento, depois vai diminuindo, não vão colocando mais lenha para ficar até tarde da noite, aquela brasa aquecendo e não ter um risco de incêndio ou alguma coisa mais, que as pessoas vão dormir e aquele fogão fica ali distribuindo aquele calor que ainda resta ali no fogão, né? Lareira, as casas têm lareira, aqui no Rio Grande do Sul é muito comum você ter casa, eu tenho em casa, torneira com água quente, aquecida a gás, porque realmente você lavar um prato, lavar uma mão, escovar o dente ali numa água gelada, que a água parece que fica mais gelada do que está a temperatura, né? É um absurdo. Então, é importante ter essa estrutura nas casas, né? Com lareira, com água quente nas torneiras e com o fogão a lenha. Até estava vendo uma reportagem que aumentou a procura de fogão a lenha aqui no Rio Grande do Sul, viu? As pessoas, ao invés de comprar um aquecedor portátil, que muitas vezes é
se torna perigoso quando não se sabe usar direito, né? Já aconteceram acidentes aí. O fogão a lenha tem 1001 utilidades aqui no sul, então faz parte da cultura do gaúcho, né? Mas o importante é se manter aquecido. E eu pergunto para a doutora, então, aproveito aí, porque eu sou uma pessoa que eu gosto, quando eu vou fazer reportagem, eu estava nessas reportagens, com o pé aquecido. Eu tenho pé frio danado. Coloquei 3 pares de meia, bota com solado alto e ainda coloquei papel toalha dentro para aquecer. E mesmo assim eu tinha aquela sensação do pé gelado, do pé frio. O que se faz, doutora? Me dá uma ajuda aí. O frio dele. E como é que se esquenta o pé se com 3 pares de meia bota eu não esquento? Papel toalha. Isso aí é a sua circulação, é muito difícil. São sensações de circulação. Não tem muita... Existem as formas de aquecimento. Deixa só uma parte sobre esse fogão a lenha aí, que é a parte do carvão e a fumaça relacionada ao carvão em ambiente perigoso. Tem que tomar muito cuidado, porque ela leva uns quadros pulmonares muito graves e de lesão pulmonar grave. Então, o fogão a lenha, ele tem que ter todo o seu circuito de saída de fumaça para que isso não afete o ambiente e não circule a fumaça do carvão para dentro da casa. Então, é muito cuidado em relação a isso, tá? Porque senão vai levar focos pulmonares de uma fibrose, que a gente fala fibrose pulmonar, tem nomes específicos, mas em quadros de pessoas levando a umas bronquites crônicas por um fogão a lenha. E essa questão também dos riscos, Fábio e convidadas, a questão do aquecimento a gás em casa. Eu tenho na minha casa, mas tu tem que ter toda uma estrutura para esse gás sair, aquele vapor, do lado de fora. Não é simplesmente instalar um gás de uma maneira qualquer, só simplesmente para ter a sua água aquecida, porque isso é um perigo muito, muito grande. Tá? Tem que ter uma estrutura de instalação correta, seguindo normas, porque é muito perigoso isso aí. Lá em casa eu tenho, o gás sai do lado de fora, onde há um local ventilado, para sair quando tu liga o chuveiro, sai o gás. Não sei se você percebe o cheiro, né? Ali, então tem que ter toda essa estrutura, não é sair fazendo gambiarra, digamos assim, por aí, porque é muito perigoso. Não só o fogão a lenha, mas qualquer tipo de aquecedor, né? É verdade. Bom, Jairo, mas em relação ao seu pé, infelizmente, é proteção sua mesmo. Põe o pé lá num lugar fechado e pronto. Não tem jeito. Bota o pé na lareira. Eu boto o pé na lareira, quando dá certo, na lareira ali e fico. Tá certo. Bom, a gente já está chegando na nossa rodada final. Clarinha, uma última pergunta rapidinho. Será que essa próxima onda de frio que está chegando por aí daqui mais um tempinho vai ser tão forte? Olha, com intensidade não, mas de abrangência sim. Ela pode atingir sudeste, centro-oeste e até provocar friagem de novo em Rondônia e no Acre. Maravilha. Doutora Raquel, muitíssimo obrigado pela sua participação, como sempre, muito proveitosa e muito esclarecedora, viu? Obrigado mesmo. Obrigada a todos, obrigada, Fábio, pelo convite de novo, agradeço, vamos lá. Joia. Jairo Bastos, meu colega, te cuida desse frio aí, boa cobertura e protege o pé aí, rapaz. Vou colocar mais meias ainda, segundo a doutora, eu vou colocar mais meias, vou me proteger, mas o nosso trabalho é esse, é prazeroso poder levar para as pessoas essas mudanças climáticas que acontecem aí no nosso estado, no nosso país aí. É isso. Ô, Jairo, na próxima eu vou trocar de lugar com você, tá? Você vem pra cá e eu vou aí fazer a cobertura. Boa, tá convidada, venha mesmo. Vai gostar, que aqui tem frio bastante, muito assunto para você. Tá joia. Clarinha, muitíssimo obrigado também pela sua participação. Foi um prazer recebê-la aqui conosco, tá? Obrigada, Fábio. Tá ótimo. E você também pode acompanhar a previsão do tempo em mais detalhes pelo Jornal da Record. E olha só, a Live JR você pode assistir a qualquer momento nas plataformas digitais da Record TV, do R7 e do Jornal da Record. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, valeu pelas perguntas e até a próxima. Se aqueça, hein? Toma cuidado.